O incrível momento em que minha nora foi expulsa e uma verdade surpreendente veio à luz. Era uma tarde ensolarada em nossa pequena cidade do interior, onde as ruas de paralelepípedos refletiam os raios de sol que dançavam sobre elas. O aroma de pão fresco invadia a cozinha de Dona Maria, uma mulher forte e respeitada, conhecida pela sua generosidade e carinho. Ela estava ali, preparando o café da tarde, quando a vida pacata daquela matriarca foi abruptamente sacudida. Aos poucos, a alegria foi substituída por um aperto no coração quando o telefone tocou. Era Carla, sua nora, em lágrimas. A dor da injustiça que se abateu sobre a jovem estava clara em sua voz. Dona Maria, eu fui expulsa, me acusaram de sabotagem. Aquelas palavras foram como um golpe. A cidade, que sempre fora um lugar de conexão e apoio, agora parecia uma arena hostil. As conversas nas mesas do bar local sussurravam sobre Carla. As redes sociais se tornaram um campo de julgamentos e os olhares de desaprovação estavam em toda parte. Dona Maria sabia que a sua nora era a luz da família e não poderia deixá-la sozinha. Com um espírito indomável, decidiu investigar a verdade. Precisava descobrir quem realmente estava por trás da calúnia. O supervisor da empresa, um homem mesquinho e inseguro, via em Carla uma ameaça por suas habilidades excepcionais. Ele, que sempre se achou melhor que os outros, se aproveitou da situação, mas ninguém parecia perceber. Dona Maria reuniu algumas amigas que conheciam o verdadeiro caráter de Carla. Elas sabiam como ela sempre lutou com garra e determinação. Assim, um plano começava a tomar forma, um ímpeto de esperança no meio de tanta adversidade. As semanas passaram e a tensão na comunidade só aumentou. O dilema moral que cercava o julgamento a levou a questionar tudo. O preconceito e a desigualdade começaram a revelar a verdadeira face das pessoas. No entanto, Dona Maria não se levantou a abater. "Precisamos mostrar a todos quem Carla realmente é", exclamou, decidida. Antes de um grande evento comunitário, onde o clímax da humilhação poderia se concretizar, ou talvez trazer a redenção, ela organizou uma apresentação emocionante. Em casa, enquanto revirava o antigo baú da avó, ela encontrou documentos que poderiam mudar tudo. Segredos familiares, revelações sobre ancestrais que também enfrentaram injustiças, inundaram seu coração de emoção. Naquele momento, a percepção sobre Carla e sua força começou a tomar forma. Entre risos nervosos e lágrimas silenciosas, Dona Maria sabia que a história da nora também era a sua. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A grande noite finalmente chegara. A praça estava cheia, com a comunidade reunida. A expectativa pairava no ar. Com um olhar determinado, Dona Maria subiu ao pequeno palco. A emoção a envolvia, mas ela estava pronta. Entre os murmúrios e olhares atentos, sua voz ecoou. Hoje não falaremos apenas de acusações, mas da verdadeira essência de Carla. O silêncio se consolidou e o olhar de esperança entre mãe e nora prometia que a verdade estava prestes a ser revelada. Será que essa revelação seria o alicerce para a redenção que Carla tanto merecia? A tensão na praça era palpável. Todos os olhares estavam fixados em Dona Maria, como se ela fosse a chave para resolver um mistério que pairava sobre aquela comunidade. Um sussurro atravessou a multidão. O que será que ela vai dizer? O coração de Dona Maria batia forte, mas sua determinação era maior do que seu medo. Ela respirou fundo e continuou. Carla não é apenas uma funcionária. Ela é uma mulher forte, que nunca teve medo de lutar pelo que é certo. E eu estou aqui para contar para vocês um pouco da história dela, da nossa. As palavras dela eram como flechas, atingindo corações adormecidos, despertando curiosidade e compaixão.
A cada palavra revelada, Dona Maria trazia à tona momentos da vida de Carla. Lembrou da infância difícil, das perdas que a moldaram e dos sonhos que sempre buscou. Viu rostos se suavizarem, algumas lágrimas rolarem. Era possível sentir a mudança de opinião na multidão, mas havia ainda muitas dúvidas pairando no ar. De repente, Dona Maria puxou um velho documento do baú e o segurou com firmeza. Este aqui é um prêmio que a nossa Carla ganhou em uma competição de ciências, um reconhecimento que foi ignorado e esquecido. Um talento que não deve ser colocado de lado por causa de medos de quem se sente ameaçado. A voz dela começou a vibrar, um eco de fúria contida. Essa é a verdadeira Carla, a que merece aplausos, não acusações. Os murmúrios agora se tornaram exclamações de surpresa. Algumas pessoas na plateia se entreolharam, enquanto outras seguraram as mãos em emoção. Dona Maria notou um homem ao fundo, que estava prestes a se levantar. Seria ele o supervisor? O rosto dele estava vermelho. Por um momento, Dona Maria hesitou, mas a voz de Carla ecoou em sua mente, repleta de determinação. Naquele instante, ela decidiu avançar. Você, que se esconde atrás de um cargo, que se sente no controle, você terá que encarar a verdade. Carla pode ter sido expulsa por atos cruéis, mas isso não a define. Hoje estou aqui para lembrar a todos o que é ser parte de uma comunidade. Devemos apoiar uns aos outros e não destruir. As palmas começaram tímidas, mas logo cresceram até se transformarem em uma ovação calorosa. A luz da esperança começava a brilhar enquanto Dona Maria olhava para Carla, que agora, ao seu lado, secava as lágrimas com um sorriso iluminado. No fundo da praça, o supervisor começou a recuar. Os olhares de reprovação já não eram mais direcionados a Carla, mas sim a ele. A comunidade estava tomando partido. Para Dona Maria, tudo era um turbilhão de emoções. Ela sentia que cada palavra tinha o poder de mudar o destino de sua nora e, mais importante, de unir a cidade novamente. Mas no meio da celebração e da energia renovada, algo a inquietava. Uma sensação estranha, um pressentimento de que essa batalha estava longe de acabar. Logo, um grupo de pessoas se aproximou, fazendo murmúrios baixos. Com os rostos sérios, eles pareciam carregar notícias que poderiam estremecer os alicerces da vitória conquistada. Antes que ela pudesse perguntar, uma mulher da multidão tomou a frente e, com um olhar grave, disse: Dona Maria, a verdade sobre o que aconteceu com Carla é muito mais complexa do que pensamos. Há algo que você precisa saber. A respiração de Dona Maria congelou. O que poderia ser tão devastador agora? O que mais estava prestes a ser revelado? A mulher que se adiantou parecia não apenas carregada de seriedade, mas também de angústia. O vento batia levemente em seu rosto, enquanto as nuvens acima começavam a se aglomerar, como se o tempo estivesse prestes a mudar, assim como as emoções que se desenrolavam na praça. Dona Maria, a voz dela tremia, mas não hesitava. O que aconteceu com Carla não foi apenas uma questão de má interpretação. Há algo maior que pode envolver outras pessoas. Dona Maria franziu a testa, seu coração pulsando em um ritmo frenético. Outras pessoas? Do que você está falando? A mulher olhou ao redor, como se quisesse se certificar de que estavam sozinhas. Eu não sei por onde começar, mas dias antes da demissão de Carla, ouvi conversas. Há rumores de que algumas pessoas na diretoria estavam insatisfeitas com a dedicação dela ao projeto de inclusão. Queriam deixá-la de lado. Um murmúrio percorreu a multidão. As palavras começaram a formar um pesadelo em sua mente. Carla sempre lutou para ser reconhecida e agora parecia que havia forças ocultas trabalhando contra ela, tentando sabotá-la. Você está dizendo que isso foi uma conspiração? Dona Maria não conseguia acreditar. Olhos arregalados, ela absorvia a informação, tentando juntar as peças. Sim, e não para por aí. Existem documentos que podem comprovar tudo isso. Estão sendo mantidos em segredo. Se não descobrirmos a verdade, a injustiça que Carla sofreu será apenas o começo e outras pessoas podem passar pelo mesmo.
Os olhos de Dona Maria brilharam com determinação. Se havia algo que havia aprendido na vida, é que a verdade tinha força inigualável. Precisamos encontrá-los, precisamos expor isso. Mas a mulher hesitou. Dona Maria, isso pode ser perigoso. Aqueles que estão por trás disso não hesitarão em atacar quem quer que ouse se opor. Dona Maria olhou para Carla, ainda emocionada, mas agora sentindo a chama da luta reacender em seu peito. O que é? Vida sem lutar pelo que é certo? Carla precisa de nossa ajuda e nós precisamos dela. Se tão poucas pessoas acreditaram nela antes, agora somos mais. Precisamos ser a voz dela. Uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão, agora despertando um novo senso de propósito. As pessoas começaram a se mobilizar, pequenas reuniões formadas aqui e ali, sussurros prometendo apoio e união. O sentimento de revolta contra uma injustiça manifestada aumentava a cada segundo. Dona Maria fechou a mão em um punho, uma centelha de esperança flamejando dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, o medo se misturava com a adrenalina. E se fosse verdade mesmo? E se descobrirem que ela estava perto dessa verdade? Neste momento, um jovem no fundo da praça gritou: "E se nós formarmos um grupo, um coletivo para investigar? Não podemos deixar que a verdade seja abafada." As palmas começaram a se erguer novamente, mas entre o entusiasmo, uma nova sombra se formou. Um homem em um terno escuro se adiantou, seus olhos frios e calculistas. "Nada disso vai acontecer enquanto estiver sob minha supervisão. Você realmente acha que pode desafiar o sistema?" Dona Maria sentiu um frio na espinha. Ele estava mais perto do que ela imaginava. E esse era o momento que poderia determinar tudo. Então é guerra, não é? A voz de Dona Maria ressoou firme enquanto um novo desafio se apresentava diante dela. A luta por Carla começou e não iremos desistir. As palmas eram mais do que aplausos agora. Elas eram proclamações de coragem, mas a pergunta inquietante ecoava em sua mente. Até onde eles estavam dispostos a ir para proteger Carla? E mais importante, qual seria o preço a pagar nessa batalha por justiça? O sol começou a se esconder atrás das nuvens negras, como se em solidariedade ao estado emocional da praça. Dona Maria sentiu o peso do momento. Era agora ou nunca. Com a animação da multidão vibrando ao seu redor, ela respirou fundo, procurando coragem dentro de si. "Vamos, precisamos de um plano." Seu tom virou um chamado à ação. Logo, uma pequena roda de pessoas começou a se formar, unindo rostos determinados a lutar por justiça. Entre eles, ela viu a mulher que havia se aproximado, mas seus olhos mostravam hesitação. Aquela incerteza precisava ser superada. "Quero que cada um de vocês converse com mais alguém. Vamos reunir informações, formar um nosso exército de vozes." A confiança de Dona Maria ressoou, pulsando forte. Se havia uma chance de expor aquilo, era agora. Dona Maria rapidamente dividiu os grupos. Alguns se dirigiriam aos colegas de trabalho de Carla, outros aos familiares e amigos, enquanto uma pequena equipe se encarregaria de vasculhar rumores na diretoria. O importante era que todos estivessem em sintonia, que o plano acontecesse sob um decreto de união. Mas enquanto os grupos se dispersavam, um pensamento cortante passou pela mente de Dona Maria. E se não fosse apenas uma questão de documentos? E se o homem de terno escuro, com seu olhar frio, guardasse outros segredos ainda maiores? O que mais estaria em jogo, além da vida profissional de Carla? Assim que as reuniões começaram, Dona Maria tinha que lidar não só com a busca pela verdade, mas também com o medo crescente que a acompanhava. As vozes da multidão tornaram-se um eco de suas próprias dúvidas. A ideia de se opor ao sistema, que antes parecia tão heróica, agora parecia uma caminhada em direção a uma tempestade. Não era apenas a carreira de Carla em risco, eram as vidas deles. Numa esquina da praça, um grupo de adolescentes tentava se aproximar, escutando cada palavra da conversa. Uma adolescente, Alice, mais próxima de Carla do que muitos, se destacou.
Ela merece isso, Dona Maria. Não podemos deixar que façam isso com ela. A paixão dela despertou um aceno de esperança. Você está certa, menina. É hora de lutar pelo que acreditamos. E a gente pode fazer isso. Dona Maria respondeu com um sorriso. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de carinho e determinação. Mas sua mente estava repleta de incertezas. Ali mesmo, um dos amigos de Carla veio até Dona Maria. Dona Maria, você ouviu o que aconteceu com os outros que tentaram se opor a eles? Estão sendo demitidos e as ameaças estão rolando soltas. Suas palavras eram um aviso e um esboço de medo. A vontade de lutar agora carregava mais risco do que ela imaginava. Não podemos deixar que isso nos pare. Não é aparentemente só o cargo deles que está em jogo, mas a integridade dessa luta. Dona Maria retrucou, forçando um sorriso. Aquela batalha não seria fácil, mas a ideia de ver Carla sendo esquecida era uma possibilidade que ela não poderia suportar. Enquanto os grupos se espalhavam e Dona Maria tentava apagar as faíscas de medo que arquejavam em seu coração, uma sensação estranha a dominou. Sussurros de um intrigante segredo estavam nas paredes da empresa, e até onde aqueles segredos se estendiam. Então, em meio ao frisson e à agitação da praça, um grito cortou a tensão. "Oi, espera! Eu encontrei algo!" Um homem que todos pareciam conhecer apareceu correndo, ofegante, com um pedaço de papel em mãos. O silêncio ensurdecedor tomou a praça. Todos os olhos se voltaram para ele. O que quer que estivesse ali poderia ser a chave para tudo o que estavam buscando. "É isso que pode mudar tudo pra gente", ele disse, segurando o papel como um troféu. Dona Maria sentiu seu coração disparar. Aquela podia ser a resposta que tanto procuravam. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta ardia em sua mente. Estariam prontos para o que estava prestes a ser revelado? O homem parou no centro da praça, o pedaço de papel tremendo em suas mãos. O vento soprou ligeiro, fazendo suas roupas balançarem, mas o que segurava era a verdadeira tempestade. O murmúrio da multidão foi silenciado, como se todos soubessem que aquele poderia ser um divisor de águas. Isso aqui é uma gravação. Ele respirou fundo, tentando se recompor. "Eu consegui esse áudio de uma reunião. Eles falam sobre o plano de descredibilizar a Carla, de colocá-la como a responsável por tudo que deu errado na empresa." Suas palavras caíram como uma bomba e Dona Maria sentiu seu estômago revirar. Um alvoroço começou a crescer entre as pessoas. "Isso significa que estamos certos. Eles estão trabalhando para ela ser demitida", gritou Alice, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e indignação. "Mas é mais do que isso", o homem continuou, a voz embargada pela emoção. "Na gravação, eles também falam sobre como eliminar qualquer oposição. É tudo muito mais grave do que imaginávamos." Dona Maria sentiu um frio na espinha. O que ele estava dizendo passava dos limites do que podiam suportar. Aquilo não era apenas uma questão de justiça, mas de sobrevivência. As palavras que saíram da boca do homem ecoaram na mente de todos, criando uma tensão palpável. Eliminar qualquer oposição significava que o que eles estavam fazendo era uma luta contra um sistema já opressivo e violento. Uma troca de olhares se formou entre os membros da multidão. O que fazer agora? Lutar era arriscado, mas não lutar também significava abrir mão de tudo, não apenas por Carla, mas por todos eles. Os rostos que antes demonstravam hesitação agora se encheram de determinação. Dona Maria deu um passo à frente. "Precisamos de tempo para verificar essa gravação e organizá-la. Precisamos expor isso para mais pessoas. Vamos usar essa informação a nosso favor." Suas palavras foram como um clarão de esperança no meio da escuridão. A energia tomou conta da praça e corações começaram a acelerar. Alice fez um gesto de confiança. "Eu posso ajudar a compartilhar isso online. Se postarmos, podemos alcançar pessoas fora do bairro, até jornalistas. Precisamos que a verdade chegue a quem pode nos ajudar." "Ótima ideia!" Dona Maria exclamou, o peito inflado de gratidão e emoção. "Cada um de nós tem que se envolver. Todos nós temos vozes que podem ser ouvidas." Mas mesmo com o ânimo crescente, um pensamento aterrador penetrava a mente de Dona Maria.
E se aqueles que estavam no poder descobrirem que estavam se unindo? E se as ameaças se tornassem reais antes que pudessem agir? Os murmúrios sobre o que fazer a partir dali começaram a circular, enquanto o homem com o papel se aproximava de Dona Maria. Eu consegui o áudio, mas não posso me expor. Se eles descobrirem que eu estou aqui, posso ser um dos próximos. Sua expressão era de medo sincero. Dona Maria assentiu, compreendendo o dilema. Nós vamos proteger a sua identidade. O que importa é que essa gravação seja usada da melhor forma possível. Você fez um grande serviço. Mas antes que pudessem discutir como seguir adiante, um carro preto com vidros escuros parou na esquina da praça. Um frio percorreu a espinha de todos. A presença daquela sombra sobre o que parecia ser um lugar seguro trouxe à tona uma certeza aterradora. Estavam sendo assistidos. Dona Maria sentiu o coração acelerar. Precisamos dar um passo atrás. Vamos nos dispersar por enquanto. Disfarçando a urgência, ela segurou a mão de Alice, pronto para agir. A última coisa que ela queria era que a luta pela verdade se tornasse uma luta pela própria vida. Mas o que viriam a descobrir em breve poderia alterar tudo, e essa verdade poderia ser ainda mais impactante do que pensavam. Que outras revelações estavam escondidas desta vez? O que mais estava em jogo? Dona Maria e Alice se afastaram lentamente da praça, a tensão ainda no ar, como um fio esticado prestes a romper. O carro preto continuava ali, imóvel, como se fosse um predador à espreita. Cada movimento parecia amplificado e o barulho de seus próprios passos sobre a calçada se tornou uma sinfonia de ansiedade. Precisamos encontrar um lugar seguro, Alice sussurrou, o olhar alerta. O que vamos fazer agora, Dona Maria? Dona Maria pensou rápido. A gravação era uma arma poderosíssima, mas também convidava a todos os tipos de perigos. Nosso primeiro passo é garantir que o áudio chegue aos outros. Precisamos de um lugar calmo para que o homem possa nos ajudar a organizá-lo. Vamos para casa. Chegando ao pequeno apartamento de Dona Maria, a atmosfera pesava. As paredes pareciam esconder segredos que nunca deveriam ser revelados. O peito de Dona Maria apertava ao perceber que ali, dentro de sua casa, ela estava prestes a dar um dos passos mais arriscados de sua vida. Assim que se sentaram, a adrenalina começou a dar lugar à reflexão. Como vamos fazer isso? Todos estão tão assustados, Alice comentou, olhando para a mesa já cheia de papéis. E se eles descobrirem quem você é? Relutantemente, Dona Maria respondeu. Precisamos manter a calma. Se eles estão observando a praça, é possível que estejam monitorando outras áreas. Além disso, o homem pode nos ajudar com a gravação. Vamos deixar que ele nos guie. Enquanto pensavam no que fazer, o celular de Alice vibrou em cima da mesa, quebrando o silêncio. Era uma mensagem. Saw the commotion at the square. Are you okay? A mensagem veio de um amigo jornalista que costumava cobrir histórias de injustiça. O coração de Dona Maria disparou. Sem pensar duas vezes, Alice respondeu com franqueza, explicando um pouco da situação e a gravação que tinham. Ela olhou para Dona Maria, os olhos brilhando de esperança. Se ele puder nos ajudar, teremos alguém que pode acionar um alerta maior. Isso pode fazer com que a verdade chegue longe. Dona Maria assentiu, mas não conseguia escapar do medo. E se eles puserem as mãos nele? E se a gravação acabar sendo desprezada? A voz dela tremia um pouco. A ideia de se colocar em risco a deixava ainda mais nervosa. Precisamos correr o risco, Alice insistiu. Mais pessoas precisam saber. Esta é a nossa chance. Concordando com a determinação da jovem, Dona Maria sentiu uma nova energia surgir dentro dela. Certo, vamos fazer isso. Vamos nos organizar. Preparar e reunir as informações. Temos que agir rápido. Ainda sentindo um formigamento de insegurança, ambas começaram a comprar tempo, fazendo anotações e discutindo neste espaço seguro, mas o clima de incerteza envolvia cada palavra que trocavam. Lá fora, o carro preto parecia se mover. O que eles não sabiam é que as sombras ao redor contavam outra história. Um homem desceu do veículo, ajustando a gravata, e observou o apartamento de Dona Maria com olhos afiados, como um lobo à espera de sua presa. Alice, distraída com as anotações, notou que o clima mudara.
Dona Maria, você está ouvindo isso? Um som mecânico, como um sussurro de motor, misturava-se ao vento. Dona Maria se virou rapidamente e seu olhar encontrou o de Alice. O medo agora tomava conta de ambas como um manto pesado. Precisamos fechar todas as cortinas, já. Enquanto se moviam rapidamente, um barulho forte de um vidro se quebrando ecoou pela sala. O choque as congelou. Algo estava errado e a verdade não seria mais fácil de encontrar do que parecia. O que aquela sombra queria? E quem era o homem a caminho da porta? O espaço parecia reduzido, as informações emaranhadas e as sombras escuras começaram a se aproximar do que uma vez foi seu lar seguro. E assim, a história virava, com muitas perguntas sem resposta e a certeza de que o próximo movimento poderia ser decisivo. Dona Maria parou no meio do caminho, o coração pulsando como se quisesse sair do peito. A sala estava imersa em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som de respiração ofegante. Alice, temos que nos mover, não podemos ficar aqui, sussurrou enquanto puxava a jovem em direção a uma das paredes, mais longe da janela. Alice, sentindo a opressão do momento, segurou a mão de Dona Maria com força. E se ele entrar, o que vamos fazer? Perguntou, os olhos grandes de terror. Temos que ficar escondidas. Se ele vier, não podemos deixar que descubra que estamos aqui. A voz de Dona Maria tremia, mas havia uma determinação escondida na sua fraqueza. Silêncio. Apenas o crepitar do vento corria fora, batendo nas janelas, como se a própria natureza estivesse sussurrando avisos. Elas escutaram passos pesados se aproximando da porta e o coração de Dona Maria disparou. O homem do carro havia chegado. A campainha ecoou como uma batida de tambor e Dona Maria conteve a respiração. A porta, ele pode tentar abrir. Vamos para o banheiro, é o lugar mais seguro, sugeriu Alice, puxando Dona Maria para o pequeno corredor. Em um lampejo de lucidez, elas se espremeram no espaço apertado, suas silhuetas se contorcendo sob a luz fraca. O som de chaves na fechadura fez o estômago de Dona Maria se revirar. O homem estava entrando. Com cada clique da chave, o terror crescia. Elas só podiam ouvir os passos firmes do estranho na sala, analisando o ambiente. Um som de papel se movendo pegou a atenção de Dona Maria. Ele estava procurando algo. Os minutos pareciam horas. As duas mulheres permaneceram em absoluto silêncio, aguardando o momento em que a verdade desmoronaria sobre elas. E então, a porta da sala a um palmo do banheiro se abriu. A luz iluminou a penumbra e Dona Maria pôde ver as dotas pretas do homem em meio às sombras. Cadê você, Dona Maria? A voz dele era profunda, quase hipnotizante. Ele estava à procura dela, ciente do que envolvia a gravação. Precisamos fazer algo! Alice gritou em um sussurro, mas Dona Maria a impediu com um gesto. Nesse momento de tensão, o celular de Alice vibrou na bolsa, emitindo um som desastroso que reverberou pelo corredor estreito. O olhar do homem se virou instantaneamente na direção do barulho. Ele se aproximou e Dona Maria sentiu que aquele poderia ser o fim. Eu sei que você está aqui. Não adianta se esconder. Eu vou encontrar você. As palavras dele eram um veneno e Dona Maria se viu em um dilema. Deveria se entregar ou tentar uma saída? O que poderia acontecer se ela se revelasse? Seria uma armadilha. O que mais ele sabia? Vamos, Dona Maria, precisamos. Alice começou, mas foi interrompida por um ruído agudo. A porta da sala foi forçada. O homem estava perto. Sem pensar, Dona Maria segurou o braço de Alice e sussurrou: siga meu exemplo. Em 3, corremos. Ambas se prepararam, o coração batendo em uníssono, contando os segundos. 1, 2, 3. Com um impulso, saíram do banheiro e se dirigiram velozmente para a cozinha, onde poderiam usar o balcão como barreira. No entanto, o homem já estava no apartamento e o ar se tornava espesso com cada movimento decisivo que tomava. Lá estão vocês! Sua voz ressoou. Era quase uma provocação, como se tivesse certeza da vitória. Alice puxou Dona Maria pela mão e juntas desviaram-se para o corredor que dava acesso à saída de emergência. O caminho não pode ser tão simples, não é mesmo? Disse Dona Maria, sentindo-se cada vez mais próximo do desespero. Precisamos de um plano, gritou Alice, já pegando a energia que pulsa entre esperança e medo.
E se o homem não estiver sozinho? No calor do momento, Alice olhou nos olhos de Dona Maria e disse: vamos, só mais algumas correrias e teremos a liberdade. Mas, antes que pudessem tomar qualquer atitude, um grito cortante ecoou pela casa, interrompendo os pensamentos. Era alguém que elas conheciam, uma vela antilando na escuridão. A verdade estava prestes a ser revelada de um jeito que jamais poderiam imaginar. Dona Maria, Alice! E então, um rosto familiar surge na escuridão, trazendo novas revelações e uma escolha que mudaria tudo. Qual caminho elas escolheriam agora? Dona Maria e Alice se encararam, o terror refletido nos olhos uma da outra, enquanto a voz familiar ecoava no corredor. A figura que aparecia na penumbra era Clara, a nora de Dona Maria, que havia se afastado da família meses atrás. Clara? O nome saiu dos lábios de Dona Maria como uma súplica, enquanto uma mistura de alívio e confusão a envolvia. Por favor, venham comigo, ele está vindo. Clara agarrou o braço de Dona Maria, puxando-a com urgência. O olhar dela estava fora de si, a expressão carregada de um medo que só poderia ser compreendido nos momentos mais sombrios. Alice hesitou. Clara, você não deveria estar aqui. O que você sabe sobre ele? O medo se entrelaçou com a desconfiança, e a tensão no ar tornava-se palpável. Agora não é hora para perguntas. Eu vou explicar tudo depois. Temos que sair antes que ele nos pegue. A voz de Clara tremia, mas a determinação em seus olhos era inegável. Dona Maria sentiu um misto de emoções. Clara havia se afastado da família em busca de liberdade, mas agora estava de volta, em meio a uma tempestade, como um barco à deriva. Mas e a gravação? O que ele quer com isso? A tensão estava insuportável e cada segundo parecia um teste de paciência. Precisamos ir, Dona Maria, Clara insistiu, puxando a sogra pelo corredor apertado. Alice seguiu, ainda processando o que acabara de ouvir. A tensão saltava entre elas, como um fio prestes a romper. Eu não posso deixar que ele me encontre. Eu fiz algo, Clara confessou, enquanto corria ofegante. O peso da revelação pairava no ar, fazendo com que cada respiração fosse uma batalha. As palavras que restavam não estavam à altura do momento, e Dona Maria ficou sem saber como reagir. O que foi que você fez? A sogra questionou, a preocupação crescendo dentro dela. Elas chegaram à porta dos fundos, onde um raio de luz da rua quase soava como um canto de liberdade. Mas havia algo dentro de Clara que não parecia certo. Você precisa confiar em mim, mãe. Ele sabe de mim, sabe do nosso segredo. Precisamos impedir que ele leve isso adiante. Clara respirava pesadamente, as palavras saindo gordas e desarticuladas, como se cada uma delas estivesse carregando um fardo imenso. Dona Maria hesitou, suas memórias começando a se entrelaçar com o presente. Ela se lembrou de como Clara sempre teve um jeito de enfrentá-la, desafiando sua autoridade, mesmo que com um sorriso fácil. Mas agora não era a hora para lembranças, era a hora de agir. Seja o que for, precisamos resolver isso agora. Naquele momento, um estrondo ecoou na casa. O homem estava se aproximando de novo, seu tom de voz uma ameaça constante. Vocês não vão escapar, nem que tentem. Rápido, Clara gritou, puxando as duas em direção à saída. Elas estavam agora na rua, sob a luz da lua, mas a sensação de liberdade ainda parecia longe. Ao mesmo tempo, a adrenalina corria nas veias de Dona Maria. Desculpe não ter contado, mas o que aconteceu na verdade foi... Clara começou, sua voz embargada pela emoção, quando um carro se aproximou pela rua. Um veículo que ela reconheceria em qualquer lugar. É ele! Alice berrou. Dona Maria se sentiu paralisada. Claro que o homem a seguia, mas não era a única preocupação. Que mais Clara tinha escondido por trás daquela decisão que a trouxe de volta? E pior, se o homem a reconheceu, poderiam ter que enfrentar algo bem pior do que haviam imaginado. Não podemos ficar paradas, temos que encontrar um lugar seguro, agora, ordenou Dona Maria, puxando Alice e Clara com firmeza. O trio disparou em direção à escuridão da noite, buscando abrigo e compreensão. Mas a sensação de que segredos profundos estavam prestes a serem revelados não a abandonava. No fundo, era isso que eu temia.
Dona Maria pensou enquanto corria, mas o que mais Clara não me disse? O carro que se aproximava começava a tomar novas formas e a cada passo que davam, as sombras pareciam se alongar. Revelações profundas estavam à espreita e a verdade se aproximava como um predador implacável. O desfecho daquela história estava mais próximo do que nunca. O carro parou com um rangido agudo e o som das portas se abrindo ecoou pela rua vazia. Dona Maria sentiu o coração acelerar como se quisesse saltar do peito. O brilho dos faróis iluminava o caminho estreito, revelando silhuetas que pareciam se aproximar como sombras numa noite de tempestade. "O que a gente faz agora?" Alice perguntou, sua voz trêmula, enquanto os olhos se fixavam na figura que saía do veículo. Era um homem alto, com uma estatura intimidadora e uma expressão que exalava desprezo e raiva. Dona Maria reconheceu aquele olhar e, instantaneamente, sua mente se afundou em memórias aterradoras de seu passado. "Ele não pode nos alcançar, não podemos parar!" Clara gritou, tentando puxar as duas para seguir em frente. Um ímpeto de coragem tomou conta de Dona Maria. "Vamos para aquela casa ali!" indicou, apontando para uma construção velha e abandonada que se destacava entre as árvores. Rapidamente, elas correram em direção ao abrigo aparente, mas a hesitação de Dona Maria persistia. A imagem do homem saindo do carro não saía de sua cabeça. Ele tinha um poder sobre Clara, um poder que fez a jovem se afastar da família. "O que está acontecendo aqui, Clara?" Dona Maria questionou enquanto a porta rangia ao se abrir. Uma vez dentro, o silêncio da casa abandonada envolveu-as como um manto pesado. As paredes descascadas e os móveis empoeirados pareciam testemunhas de um passado obscuro. As três se encostaram numa parede, ofegantes e aterrorizadas. "Precisamos de respostas", disse Alice, com a voz firme, uma pitada de determinação crescendo no peito. Clara a olhou com os olhos marejados. "Eu não queria que vocês ficassem envolvidas nisso, mas eu o enfrentei. Ele ficou furioso, me ameaçou. A gravação, é ele o que está atrás." Dona Maria a encarou, o coração espremido. "Que gravação? O que você fez, Clara?" A tensão estava tão forte que era possível ouvi-la quase palpavelmente na bodega vazia. Clara, agora com um semblante derrotado, suspirou. "Ele me forçou a gravar segredos que poderiam acabar com a reputação dele, mas eu nunca pensei que um dia ele usaria isso contra mim, contra... nós." O calafrio na espinha de Dona Maria era como um fio desencapado, pulsando com a possibilidade de uma verdade ainda mais devastadora. "Então, o que ele quer com a gravação? O que ele vai fazer? Ele quer me silenciar e tem planos para vocês também. Ele não vai parar até conseguir." O temor na voz de Clara era uma faca cravada no coração de Dona Maria. As palavras pesadas pairaram no ar. As sombras da casa pareciam se tornar mais ameaçadoras. O barulho de passos ecoava lá fora e um chamado desesperado da escuridão parecia entrar pela janela quebrada. "Precisamos achar uma saída, e rápido", ordenou Dona Maria, enquanto a adrenalina pulsava nas veias. "Se ele sabe onde estamos, não vamos durar muito tempo aqui." Alice, com uma expressão decidida, olhou para Clara. "E quanto aos nossos segredos, você não pode deixar isso na mão dele." O vínculo entre elas era forte, mas agora revelações foram reveladas, como um babilono jurídico, e o tempo estava contra elas. O som de vidro quebrando ecoou na entrada, e a luz da lanterna iluminou a casa abandonada, enquanto os olhos do homem foram atraídos, quase como se estivesse caçando. O contraste entre o exterior e a escuridão interna trazia uma sensação de sufocamento. "Se ele entrar aqui, não terá como escapar", Dona Maria disse, suando frio. Enquanto esse jogo mortal se desenrolava, uma nova pergunta para Clara se formou na mente de Dona Maria. Ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. "E se isso é por um segredo maior, o que mais você escondeu?" Uma nova revelação poderia ser a chave para tudo, mas o tempo estava se esgotando. E a resposta de Clara, como uma bomba relógio prestes a detonar, poderia mudar tudo.
As palavras de Clara pairavam no ar, carregadas de uma tensão insuportável. Dona Maria olhou nos olhos da nora, buscando uma explicação, uma saída, qualquer coisa que pudesse trazer clareza àquela confusão. O homem que as perseguia estava a poucos metros, e o batimento forte do coração de Dona Maria ecoava como um tambor em sua mente. Você tem que me contar tudo, o que mais você escondeu? A voz de Dona Maria tremia, mas sua determinação só aumentava. Clara parecia desmoronar, a pressão se acumulando em seu peito como um peso mortal. Ele tem informações sobre toda a nossa família, algo que pode destruir não só a mim, mas todos nós. Clara arregalou os olhos, talvez percebendo a profundidade da situação. Fui meio inconsequente, sabe? Pensei que poderia lidar com tudo sozinha, mas agora tudo ficou fora de controle. Que tipo de informações? Alice perguntou, tentando manter a calma num momento tão crítico. Sua voz estava firme, mas a ansiedade dela era palpável. Em um dos meus empregos anteriores, uma coisa estranha aconteceu. Um projeto que envolvia desvios de verba. Eu encontrei documentos que provavam tudo. Documentos que podem pegar ele e levar a um burburinho gigantesco. Eu imagino que ele achou que eu soubesse mais do que deixei transparecer. A declaração de Clara fez o estômago de Dona Maria afundar. A gravidade da situação estava ficando cada vez mais clara. Um estrondo na porta da frente fez as três se encolherem, e Dona Maria sentiu o coração parar. O homem estava próximo. Ele não se contentaria em parar até encontrá-las. Precisamos sair daqui, ela sussurrou, tentando manter cada palavra baixa mais decidida. E precisamos fazer isso juntas. Vamos dar um jeito de levar essa gravação com a gente e expor tudo o que sabemos. As mãos de Alice tremiam enquanto ela olhava pela janela quebrada. E se ele tiver aliados? E se tiver mais pessoas envolvidas? Dona Maria respirou fundo, a mente fervilhando. Era verdade. Eles não estavam lutando apenas contra uma pessoa, mas contra um sistema estrutural, uma rede de mentiras e segredos entrelaçados. Precisamos estar preparadas. Nós somos mais do que ele pensa que somos. A força que temos é maior do que qualquer um deles. As palavras de Dona Maria brilharam como uma luz de esperança nas sombras da casa. Clara, em um lampejo de coragem, sorriu um pouco. Você tem razão. Nós lidaremos com isso. Vamos fazer o que for preciso para proteger nossa família e a verdade. Com isso, as três saíram do esconderijo, decididas a enfrentar o desafio. Para cada passo que davam, o medo se tornava uma motivação. O homem não poderia controlá-las. Não mais. Quando ele entrar aqui, Dona Maria começou a especular. Podemos cercá-lo e usar a gravação como nosso trunfo. Alice assentiu, a adrenalina em seu corpo disparando. Sim, assim ele não verá o que o atingirá até ser tarde demais. Assim que escutaram os passos se aproximando, Clara se posicionou em frente à porta. Vamos fazer isso. Como um tornado de determinação, as três se prepararam para a batalha. Quando o homem entrou, era como se o ambiente fosse recoberto por um raio de tensão. Ele olhou pela sala, percebendo que aquelas mulheres estavam prontas para a luta. Vocês acham que podem se esconder de mim? Sua voz fria ecoou, e a raiva burning em seus olhos era inegável. Mas, ao contrário do medo que ele queria infundir, foi o contrário que aconteceu. Dona Maria olhou para Clara e Alice, e um sinal silencioso se passou entre elas. Apenas uma palavra, e nós vamos com tudo. No segundo em que ele avançou, Clara bradou: "Não venha mais perto!" E naquele instante decisivo, a gravação apareceu na palma de Dona Maria, como um escudo diante da injustiça que enfrentavam. Você não pode mais controlar essa situação. Essa gravação vai expor suas mentiras e não vamos deixar que você nos diga o que fazer. Um sorriso triunfante surgiu nos lábios do homem, como se ele não estivesse surpreso, mas sim se divertindo com a indignação das mulheres. Vocês realmente acreditam que, com algo assim, poderiam mudar a situação? Mas foi nesse momento que o verdadeiro poder se revelou. Naquela pequena sala abandonada, unidas por uma força que nenhuma delas sabia que possuíam.
Dona Maria gritou: "Sim, nós podemos e nós vamos!" E a sombria atmosfera ao redor delas começou a se transformar. A gravação não era apenas um documento, era uma bússola orientando-as para a verdade. As palavras de encorajamento se misturaram com um clamor coletivo, ecoando não apenas por aquelas paredes, mas pela cidade toda. O homem hesitou, e foi o suficiente para que todas vissem uma oportunidade. Alice gritou por apoio, e em um único movimento, elas cercaram aquele homem, e a gravação tornou-se a peça central de um novo começo. A luta pela verdade estava apenas começando, mas agora, com coragem em suas veias e a determinação de formar uma resistência, era impossível que fossem silenciadas novamente. Juntas, elas eram mais fortes, e sobre as sombras que se aproximavam, a luz da verdade brilhava, iluminando um caminho que deveriam seguir. No calor do momento, as coisas ficaram confusas, mas havia uma certeza: eram mais do que Victor, o homem do terno escuro, poderiam imaginar. E a batalha pelo que era certo apenas começava. E assim, a história chega ao seu clímax. As sombras ameaçadoras se dissipam e a luz da esperança brilha mais forte a cada passo adiante. E lembre-se, você também faz parte dessa luta. Agora é hora de você fazer parte da nossa história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais que estamos preparando para você. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você apoia essa jornada. Comente suas reações e teorias sobre este final e, por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal. Venha com a gente nessa jornada.